Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Repita comigo: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem a bem a utiliza, o que acontece? Colhe, come o do seu fruto. Então fale comigo mais forte: a morte e a vida. A morte e a vida. Meu microfone de vez em quando está dando uma falhada. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra. Fala, meu Deus, com cada coração nesta noite. Usa, meu Deus, a minha vida como um instrumento em tuas mãos, para que o seu povo seja edificado, Pai. Meu Deus, que seja, Pai, como uma boa semente, que a tua palavra diz, que caindo pelo caminho, achou boa terra, e cresceu e deu seus frutos, e daquilo que foi plantado, cresceu, e meu Deus, foi possível colher 30, 60, 100 vezes mais. Então que cada coração nesta noite esteja aberto, receptivo, meu Deus, à tua palavra, que é poderosa, meu Deus, para fazer mudança de comportamento, para transformar vidas, para abençoar lares, para construir vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Antes de você se assentar, fala para quem está do seu lado aí: que bom que você está aqui. Muito obrigado, Tamires. Deus abençoe. Pode se assentar. Aleluia. A nossa língua, ela é muito poderosa. As palavras que nós falamos, elas têm poder. E a gente viu, ao longo desses últimos 10, 12, 15 anos, muitos homens se levantando e falando muito bem. Pessoas na internet, pessoas no YouTube, nas redes sociais, aparecendo por aí. Pessoas que antes não eram vistas e passaram a ter algum tipo de visibilidade. E essas pessoas, elas falam muito bem. Tem aí os coaches, que muitos confundem com treinadores, que não tem nada a ver com treinador. Mas os coaches que direcionam as pessoas a saírem de determinada situação e chegarem a determinada situação. A saírem do ponto A, chegarem no ponto B. E nós vimos ao longo dessa última década, centenas de pessoas se levantando e fazendo uso da palavra de forma eloquente e trazendo motivação às pessoas. Ajudando muita gente, na verdade, a mudarem de vida, transformarem seus comportamentos, compreenderem certas questões da vida, para que elas pudessem fazer algo diferente, ter algo diferente na vida. Mas, da onde saíram essas pessoas? Que muitas delas nem sequer tinham escrito livros, não eram palestrantes, não eram pastores, não eram nada antes. Mas uma coisa elas se apegaram. Em algum momento das vidas delas, elas encontraram algo que mudou a situação delas. Em algum momento da vida delas, elas tiveram uma virada de chave na mente, no coração, na vida. Elas tomaram algum tipo de decisão, porque elas foram impulsionadas a isso. Ou por algum empurrão que a vida deu, ou por algum tropeção que deram, ou por algum buraco que se enfiaram, por alguma decisão equivocada que tomaram na vida, e tiveram que acordar e mudar os rumos. Mas essas pessoas começaram a se levantar, centenas, milhares delas, fazendo o bom uso da palavra, para ajudar outras pessoas. E isso foi muito bom. Isso foi muito bom.
Dentre essas, alguns homens de Deus. A gente tem um exemplo muito clássico de um homem que ele já aparecia antes. Um pastor, Silas Malafaia. Quem aqui nunca ouviu falar de Silas Malafaia na vida? Ele usava um bigodão antes, depois limpou o rosto, tirou o bigode. Mas ele sempre falou de forma eloquente, muito forte, com relação a questões da vida. E batia muito forte com relação a pensamentos fora da palavra de Deus, que às vezes direcionavam as pessoas por caminhos errados. Nós vemos muitos desses homens ainda hoje de pé e conduzindo multidões, conduzindo pessoas. Muitos. E tem algo bom nisso, mas também nós precisamos compreender que por trás disso, se não houver a base, que é a própria palavra de Deus, há algo muito perigoso. São apenas pensamentos, considerações, provérbios que se encontram por aí afora. Parecem até bonitos. Muitas vezes você fala, nossa, está na Bíblia isso? Alguém fala, tá. E aí a pessoa acredita. Não está na Bíblia, mas a pessoa acha que está porque é bonito. Algum sentido fez. E aí a pessoa leva aquilo como algo para a vida dela. Ela leva para a vida dela. Um dia, eu confrontei uma jovem. Ela falou assim, porque meus pais têm que cuidar de mim. Eles têm a obrigação de cuidar de mim. E ela já com idade para seguir a vida, tomar decisões. Eu falei, está correto. Enquanto você estiver debaixo da proteção, da condução dos seus pais, eles têm mais é que fazer o melhor por você, como fizeram a vida toda. Ela falou, inclusive, eu nem pedi para nascer. Aí eu falei, eu também não. Quem pediu? Quem aqui pediu para nascer? Alguém? Ninguém. E aí deu um nó, porque aquilo fazia muito sentido para ela, até o momento em que alguém chegou e falou a verdade. Ela falou, quem pediu para nascer? E aí parou, ela falou, opa, peraí, ninguém pediu. Então eu não posso me fazer mais de vítima. Eu tenho que mudar meu comportamento. Porque enquanto a gente fala palavras que nos depreciam, enquanto a gente fala palavras que levam a gente ao mal, a gente vai colher o quê? Os frutos daquilo que a gente fala. Quem aqui já se comprometeu e depois se arrependeu de ter feito um compromisso? Meu Deus. Por quê? A gente às vezes se precipita, mas quando a gente faz algum compromisso, a gente precisa cumprir. Não é assim? Pelo menos da onde eu vim, da criação que eu tive, meu pai falava assim, se você se comprometer com algo, cumpra, ou você não é homem. Meu pai era um homem de palavras duras, mas se comprometia, cumpria. E a gente às vezes erra. A gente se compromete de forma precipitada, se compromete de forma equivocada, se antecipa e fala demais. Quem aqui já ouviu aquele ditado que quem fala demais dá bom dia para cavalo? Está na Bíblia. Mentira. Tá não. Mas essas palavras fazem sentido. Não está na palavra de Deus, quem fala demais dá bom dia para cavalo. Mas a palavra, ela diz aqui, nós lemos. A morte e a vida estão no poder da língua. Mas como assim a morte e a vida? Já ouviu aquela pessoa falando assim, eu estou triste, estou abatido, estou cabisbaixo. E a pessoa, ela passa a ter aquilo como um estilo de vida. Ela passa a ter aquilo para a vida dela como algo que é um troféu. Ela carrega como se fosse uma medalha no peito. Já viram aquelas pessoas que falam assim,
Puxa, hoje eu estou com uma dor de cabeça. Aí a pessoa fala assim, de que lado? Ela desse lado, ela fala, eu estou dos dois lados. A dela é pior. A dor de cabeça dela é pior. Aí a pessoa fala, nossa, eu bati o carro, amassou na lateral. Ela falou, eu bati, amassou dos dois lados. O dela é pior. Quem aqui conhece alguém desse tipo? Meu Senhor. O dela é sempre pior. O dela é o mais sofrido. O dela dói mais. Parece que o sofrimento, a dor, a coitadice é um troféu. A pessoa leva aquilo como se fosse algo grande da vida dela. Ela fala, eu tropecei e bati o dedinho. Ela fala, eu tropecei, eu bati os 5 dedos de uma vez só. Olha só. O dela dói mais. E a pessoa, qual é a consequência que essa pessoa tem na vida? E o versículo termina dizendo que, de acordo com aquilo que nós falamos, de acordo com aquilo que nós proclamamos, nós comemos do fruto. Mas e aí? A nossa boca tem proclamado, tem falado coisas boas? Ou a nossa boca tem falado coisas ruins? O que a sua boca tem falado? Pergunta para quem está perto de você aí, o que a sua boca tem falado? O que a pessoa diz? Tem falado coisas boas? Tem profetizado bênçãos? Tem falado algo bom? Ou tem falado coisas ruins, depreciativas, malignas? Tem se feito de coitado? E tem gente que às vezes precisa de um afago. Ela está ali, ó céus, ó vida, que mundo cruel. E ela quer um afago. Ela está precisando, a carência é tão grande, que enquanto alguém não for lá e falar, não, tadinho, não fica bom. Que raio de vida é essa? O Senhor falou que nós desfrutaríamos do melhor dessa terra, que nós teríamos alcance, nós alcançaríamos as coisas boas dessa vida. É claro que nós passamos por dificuldades, é claro que nós passamos por momentos de tristeza. O dia mau vem sobre todos. E um dia eu estava pregando sobre o dia mau. E a palavra fala a respeito do dia mau. Que se nós não estivermos alicerçados, firmes no Senhor, nós não seremos capazes de suportar o dia mau. Pastor, mas o que é isso, o dia mau? Eu não sei. Qual é o pior dia da sua vida? Qual é o dia mais triste da sua vida? Talvez já tenha passado. Talvez você ainda vá passar. Mas uma coisa é certa. Se você estiver com os seus olhos cabisbaixos, se você estiver procurando as coisas ruins da vida, se você estiver dando valor para o pior, o dia mau vai vir e você não vai suportar. Os nossos olhos, eles têm que estar direcionados para aquilo que é bom. A palavra diz que se os seus olhos forem bons, tudo será bom. O que é ter olhos bons? É você, em tudo, você enxergar algo bom. É às vezes no pior momento, naquele tropeção, no momento de dificuldade, você enxergar algo bom. Você procurar algo do Senhor. Eu lembro que um dia eu estava voltando do litoral para a cidade que eu morava, e eu não conseguia passar um caminhão. Era uma pista de via dupla, né? E de volta, uma pista só de cada lado. E eu não conseguia passar um caminhão. E eu fiquei ali reclamando, falei, meu Deus do céu, esse caminhão não anda, e eu não consigo seguir em frente, queria chegar logo em casa e tal, e reclamando. E aí, quando foi chegar no trevo, que tinha que pegar outra rodovia, eu consegui passar o caminhão, me desvencilhei dele e peguei a estrada. Mas logo que eu peguei a rodovia, 1,5 km, 2 km para frente, um acidente. Tinha batido 5 carros. Eu fui um dos primeiros a chegar, a encostar.
5 carros, um caminhão tinham batido, um estrago, gente machucada, gente morta. E aí eu sentei ali, eu parei o carro e eu chorei. Eu falei, Deus, eu estava reclamando e o Senhor estava preservando a minha vida. Eu falei, nunca mais eu vou reclamar, Deus. O Senhor estava preservando a minha vida e eu estava reclamando de estar atrás do caminhão. Nós precisamos enxergar as coisas boas, até no momento de adversidade. Nós precisamos declarar coisas boas, até nos momentos difíceis. E é difícil você procurar as coisas boas, mas se você em todo momento, todos os dias, você procurar algo bom, em todas as situações, você vai moldar o seu coração, você vai moldar a sua mente, a procurar sempre o melhor. Não importa a dificuldade, não importa a situação, não importa a luta, você vai encontrar algo bom. E quando você encontrar algo bom, normalmente você já encontra a solução. Você vai ter uma visão de águia, mas você precisa olhar para algo bom, você precisa declarar algo bom. Eu lembro que há umas semanas atrás, com um grupo de pessoas, eu passei um exercício para alguns. Eu falei assim, todos os dias, antes de dormir, você vai procurar algo bom para agradecer para Deus. Você vai agradecer por 3 coisas. Por 3 coisas no seu dia. E nos primeiros dias vai ser fácil. O primeiro dia vai ser suave, segundo vai ser docinho, o terceiro vai ser tranquilo, mas do 4º dia em diante você vai precisar começar a pensar, porque não pode repetir. E aí eu dei um exemplo, eu falei, no primeiro dia você vai agradecer pelo dia, você vai agradecer pelo chuveiro quente, você vai agradecer por ter uma cama confortável, olha que tranquilo, que gostoso. No segundo dia você vai agradecer pelo alimento, você vai agradecer pela provisão, você vai agradecer por ter um lar, tranquilo, né? Terceiro dia, opa, já tem que começar a pensar, porque o básico já está indo embora. E aí você vai começar a pensar em situações do seu dia. Senhor, eu agradeço porque o Senhor trouxe tal pessoa até mim hoje, e eu pude falar de Jesus para ela. Está entendendo que vai ficando mais complexo? Senhor, eu agradeço pelos meus filhos. Senhor, eu agradeço pela oportunidade que eu tive hoje de falar da sua palavra. E aí o 4º dia vai começando a ficar mais complexo. E cada vez mais difícil. E isso vai forjar a sua mente a você ter boas palavras na sua boca. Vai forjar a sua mente à gratidão. A você ser grato por inúmeras coisas que você sequer tinha pensado na sua vida. Compreende isso? Mas o poder da vida e da morte estão na língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Daquilo que você proclama, daquilo que você fala, daquilo que você diz, do que você declara. E você precisa declarar coisas boas a seu respeito. Você precisa declarar coisas boas a respeito das pessoas que te cercam. Você precisa declarar palavras boas no seu trabalho. Por onde você for, as pessoas têm que saber que da sua boca saem palavras boas. As pessoas têm que te procurar, porque você tem uma palavra que edifica. As pessoas, elas têm que olhar para você e falar, eu vou procurar tal pessoa, porque ela é uma boa pessoa, ela só fala coisas boas. Por mais dificuldade que essa pessoa tenha, ela só fala coisas boas. Passe a moldar as tuas palavras. Passe a modificar as palavras que você usa muitas vezes. Eu tinha um mau costume. Eu tinha o costume de reclamar. Às vezes eu reclamava.
reclamava porque o culto terminou mais tarde, reclamava porque o louvor estava tocando alto, reclamava porque o louvor estava tocando baixo. Algum motivo eu arranjava para reclamar. Olha que tragédia. Já viu gente que reclama de tudo? Reclama porque o ar estava desligado, reclama porque o ar está ligado, reclama por qualquer coisa. Reclama porque o culto começa às 18, reclama porque o culto começa às 19. Sempre tem algo para reclamar. E aí o que acontece com a vida dessas pessoas? Observe o comportamento e observe o resultado. Ao longo da vida a gente convive com muita gente. E a gente pode ter a oportunidade de observar comportamentos e de notar resultados que essas pessoas têm. A gente observa e vê os frutos que as pessoas colhem. E normalmente os frutos estão muito relacionados ao que sai da boca dessas pessoas, ao que elas declaram, ao que elas profetizam, a como elas conversam, que tipo de assunto tem nas bocas das pessoas. Eu não me sinto bem quando as pessoas ficam reclamando muito. Eu procuro sair. Eu saio de perto, eu não gosto de ficar perto. Sabe por quê? Quem reclama atrai maldição. Atrai maldição sobre a sua vida. A palavra diz que atrai a morte. Mas as pessoas que usam as boas palavras, que motivam, que incentivam, que falam coisas boas, atraem a vida. Quem aqui gosta de estar perto da morte? Ninguém. Mas se eu perguntar, todo mundo aqui gosta de estar perto da vida. As pessoas que falam mal, elas provocam o mal. As pessoas que falam o bem, elas provocam o bem. Eu não sei se há alguma área da sua vida que você anda reclamando, que você anda murmurando, que você acha algum motivo para estar insatisfeito. Mas uma coisa eu te digo, você deve procurar motivos para declarar o quanto você é satisfeito, para declarar o quanto você é feliz, em todas as áreas da sua vida. Porque a partir do momento em que você passar a enxergar as coisas boas, pastor, mas isso não é eu me iludir, eu ficar só olhando as coisinhas boas e viver no mundo de moranguinho? Poxa, se todo mundo fosse capaz de viver no mundo de moranguinho, quem não ia querer? Só tem coisas legais, coisas boas, coisas felizes. A palavra de Deus diz, Jesus disse, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Fala a respeito que nós teremos aflições, mas diz, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se nós não tivermos bom ânimo, e como é que nós podemos ter bom ânimo? Nós precisamos moldar o nosso falar. Abra sua Bíblia lá em Tiago, livro de Tiago, lá no final da Bíblia, capítulo 3, Tiago capítulo 3. Diz assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Aqueles que querem ensinar sempre serão julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme,
e levados para onde o piloto quer. Olha o que diz a palavra, que o navio, o cavalo forte, o navio grande, mesmo eles tendo essa força, esse tamanho enorme, o cavalo, quando é colocado um freio na boca dele, você puxa para cá, ele vem, puxa para cá, ele vem, ele vai para onde você direcionar. O navio, mesmo sendo enorme, conduzido por um pequeno leme, se você virar, ele vai para o lado, se você virar, ele vai para o outro, ele obedece. Da mesma forma, a nossa língua, um órgão tão pequeno, que fica entre a nossa mente, o nosso coração, um órgão tão pequeno, mas que se ele não for refreado, se ele não for contido, se ele não for controlado, ele pode direcionar o seu corpo para um desastre. Mas desde que ele esteja controlado, desde que você domine o seu falar, você vai conduzir a sua vida para o melhor que Deus tem. Você vai conduzir a sua vida através do cuidado daquilo que sai da tua boca, através do cuidado das suas palavras. Você vai conduzir a sua vida para o melhor que Deus tem para a sua vida. O seu destino está aí. Olha isso. O seu destino colocado num pequeno órgão, a língua. Não é na sua mente, é na língua. Jesus disse que não é aquilo que nós colocamos para dentro que nos contamina, mas aquilo que nós colocamos para fora. Aquilo que sai da nossa boca pode contaminar. Aquilo que sai da nossa boca pode abençoar. Tudo depende de como nós utilizamos. Enquanto nós reclamamos, enquanto nós murmuramos, enquanto nós estamos de olho no problema, e os coaches, eles dizem por aí, eles falam, quando você dá foco no problema, o problema cresce. Quando você olha o problema e você não encontra nenhuma solução, você fica de olho apenas no problema, o que acontece com esse problema? Ele cresce, ele aumenta. Você vai deitar a cabeça no seu travesseiro e você não dorme, porque você está pensando no quê? No problema. Você rola para um lado, rola para o outro, vai no banheiro, vai na cozinha tomar uma água, volta para dormir e não dorme por quê? Porque está pensando no problema. O problema está fazendo o que com a sua vida? É você que está direcionando a sua vida ou é o problema que está conduzindo a sua vida? A nossa fala também é assim. Oh pastor, porque eu sofro, porque eu só sofro, porque dói o dedinho do pé, dói o fio de cabelo, dói o nariz, dói a roupa, dói tudo. A pessoa só reclama. Ela está com foco no que na vida dela? No problema. E aí o que acontece com a vida da pessoa? Mais problema. Mas, quando nós tiramos o nosso foco do problema, pastor, mas e se eu tenho um problema? O que eu faço? Se você ficar de olho no problema, vai ter mais problema. Mas para tudo há uma solução. E aí você precisa ficar de olho, colocar a sua mente, o seu coração na solução. Pastor, mas eu não tenho uma solução. Eu não sei qual é a solução, pastor. Opa, aí nós chegamos onde a gente precisava. Nós precisamos moldar a nossa vida para em tudo a gente achar algo bom, não é? Sim? Se nós moldarmos o nosso coração, a nossa mente, para todos os dias nós enxergarmos algo bom em tudo que nós fazemos, nós vamos, a partir daí, começar a modelar a nossa mente. E quando surgir um problema,
Por mais que a gente não encontre uma solução, mas nós vamos saber onde encontrar a solução. Começa daí. Eu tenho um amigo que ele tem solução para tudo. Chama Jesus. Solução para tudo. Quando eu e a pastora nós encontramos um problema, por mais que a gente encontre uma solução, nós vamos orar. A gente vai falar com Jesus. E eu dei o testemunho aqui esses dias que eu tinha algo desafiador para acontecer numa segunda-feira que passou. Já passou algumas segundas. E eu criei uma estratégia uma semana antes. E eu falei para a pastora, pastora, meu amor, eu já tenho a estratégia para segunda-feira. Ela falou, por que você não executou ainda? Eu falei, pelo seguinte, porque eu posso na segunda-feira resolver a situação. Tenho tudo já pensado, está tudo maquinado, e eu sei que vai dar certo, eu já bolei uma estratégia. Só que, eu ainda confio no meu Senhor, eu não falei com Ele. Então eu quero orar, eu quero falar com Deus. Eu quero apresentar essa dificuldade para Deus. Porque eu encontrei uma solução viável. Mas, se até segunda-feira Deus não me responder, eu vou entender que essa solução veio dele. Ou que ele está falando assim, ó, você precisa se virar nessa. Eu já te dei a estratégia, agora é com você. Eu vou compreender que isso aqui é de Deus. Mas até lá, eu não vou executar, porque eu quero saber qual é a resposta do Senhor para isso. Isso fez muito sentido para nós. E nós fomos colocar em prática. E nós fomos orar. E nós oramos. E oramos. E oramos. E oramos. E oramos. E na quinta-feira Deus começou a responder. Na sexta Deus continuou respondendo. Na segunda Deus completou a resposta. E aí eu peguei aquela estratégia, eu amassei e joguei fora minha colinha. Agora não. Eu falei, eu entendi, Deus. A estratégia que eu tinha bolado era da minha cabeça. Mas eu adoro ao Senhor. E eu glorifico o Senhor, porque o Senhor deu a resposta conforme o Senhor queria. Por mais que a gente encontre uma estratégia, uma solução, você fala assim, não, isso aqui eu vou fazer porque é de Deus. Ora primeiro. Fala com Deus. Procura dele a resposta. Procura do Senhor a confirmação. Espere ele falar, para depois você tomar um posicionamento, para depois você tomar uma posição, para depois você colocar em prática. Filipenses capítulo 4 nos ensina como moldar os nossos pensamentos. Filipenses capítulo 4, abra sua Bíblia, um pouquinho antes aí. Versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O Senhor nos ensina que nós devemos ocupar a nossa mente de tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é correto, justo, amável. Se há alguma boa fama, isso deve ocupar o nosso pensamento, porque isso trará vida. Isso trará para nossas vidas bons frutos. Repita comigo, bons frutos. Tudo isso trará para nós bons frutos. Mas nós precisamos modelar a nossa vida, moldar o nosso comportamento. O que é verdadeiro? A palavra de Deus é verdadeira. Você já tem aqui uma base
para você moldar a sua vida? Quer uma dica de sucesso? Leia a palavra todos os dias. Abra a Bíblia todos os dias. Mas não faz assim não, Senhor. Está aqui a sua palavra, fala comigo, 1, 2, 3 e já aqui. Não vai rolar, não é assim. Isso não funciona. Isso aqui é roleta russa. Não faz isso. Fala, hoje eu vou ler algum salmo. Abre lá no salmo. Leia. Aí abre no 119, você não sai de casa o dia inteiro. Você vai ler até o fim do dia. Por isso você não pode fazer isso. Você tem que orar, falar com Deus. Deus, eu preciso da sua palavra hoje. Me dá algo para eu ler. E procura um assunto para você estudar. Nem que você tenha que ir no Google procurar palavra de Deus, amor. Vai lá. Procura versículos sobre o amor, leia. Versículos sobre fé, leia. Versículos sobre desafio, leia. Se alimente da palavra. Mas não vai para o sorteio, não é bingo. Fala para quem está do seu lado, não é bingo. Não é rifa, irmão. Vai para o que é certo. Estude a palavra, leia. Se alimente do que Deus tem de melhor para nós. O direcionamento de nós está através da sua palavra. É por isso que a gente vem à igreja, porque nós queremos nos alimentar de algo que é bom. Nós queremos para a nossa vida algo que vai fazer uma diferença. Não é assim? A gente não vem na igreja para isso, para buscar um bom alimento, para a gente voltar sustentado para nossas casas, para a gente passar uma semana de vitórias. E aí o pastor prega, o Espírito dá uma palavra, os pastores pregam, falam o que precisa ser feito, e a pessoa vai na porta e fala, não é assim não, é de outro jeito, é diferente, não é do jeito que o pastor falou. E aí? Veio para quê? Pergunta para quem está do seu lado aí, veio para quê? Veio para reclamar ou veio para executar? Pergunta para quem está do seu lado, veio para reclamar ou veio para executar? Um dia, eu atendi um casal, não faz muito tempo, daqui, Rio das Pedras. E falando sobre negócio, sobre trabalho, sobre contas e tal. E aí esse casal começou a testemunhar. Pastor, um dia a gente foi ajudar um outro casal e foi começar a ajudar, nossa vida financeira despencou. Eu falei, meu Deus. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, é espiritual. É espiritual. Pastor, aí uma outra vez a gente foi se empenhar na obra, nossa vida financeira despencou. Eu falei, mas isso não é possível. E na minha cabeça aquilo, eu estava ali, falando, Deus, me dá uma instrução. O que está pegando? Onde está o problema, Deus? Porque a pessoa dedicando na obra, ajudando no reino, como é que pode a pessoa ficar desamparada? Não, porque o negócio não está indo bem e tal, e eu ouvindo, eu falando com Deus ali enquanto eu ouvia, falei, Deus, me dá o direcionamento. E aí Deus mandou eu fazer uma pergunta. Como é que estão os seus dízimos? Ah, pastor, quando dá, né? Aí eu compreendi. Mas aí tem conta para pagar, né, pastor? Eu preciso colocar uma conta na frente, às vezes. E eu compreendi onde estava o problema. O problema não estava em ajudar as pessoas. O problema estava em deixar uma porta aberta para que Satanás entrasse e atuasse. O problema não estava em trabalhar no ministério. O problema estava em deixar uma brecha. Quando nós murmuramos, quando nós usamos da nossa boca para reclamar, eu já vi pessoas sentando à mesa e reclamando daquilo que estava na mesa. Ah, eu não gosto disso, que coisa, não sei o quê. E reclamando, murmurando, mesmo com comida na mesa. Abre brecha. Por mais que tudo esteja coberto na vida, abre uma brecha para que o inimigo entre. A palavra diz que o inimigo ele anda ao derredor. Fala comigo, derredor.
ele anda ao derredor, procurando te tragar, procurando uma brecha para enfiar as garras e te tragar. Mas a palavra de Deus diz que ele acampa os anjos dele ao nosso redor. Fala, redor. O redor é aqui, ó, perto. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. O inimigo, ele fica rondando ao derredor, procurando uma brecha para entrar. Que brecha você tem deixado aberta na sua vida? Fala para quem está do seu lado, precisa fechar as brechas. Às vezes a brecha está aqui, ó, no murmurar, no reclamar. Você viu? O pastor passou 10 minutos do culto hoje. Ai, sabe de nada. Perdeu a bênção às vezes antes de sair da porta da igreja. Porque murmura, porque dá brecha. Está entendendo? Cutuca quem está do seu lado, fala assim, você está compreendendo? Às vezes é uma brecha tão pequena, aberta pela sua língua, por esse pequeno órgão, que pode conduzir a sua vida para a morte ou para a vida. Pense duas vezes. Pense duas vezes antes de expressar as suas palavras. Pense duas vezes antes de expressar a sua opinião. Pense duas vezes se aquilo que você vai falar vai edificar o próximo ou se vai destruir o próximo. Eu já vi pessoas que falaram assim, eu não fico pensando muito no que falar não. O que me vem na cabeça eu falo. Cuidado com isso. Às vezes a sua palavra pode destruir, pode causar mal. E as nossas palavras, elas precisam construir. As nossas palavras precisam causar o bem, precisam abençoar o próximo.